Aberto aqui explanações agora, depois falamos. Bem, estamos de volta aqui, né, sobre o assunto da medicina suplementar, com o Dr. Baracho, presidente da Associação Médica do Paraná, e o Dr. Bley, presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Eu gostaria de deixar abertas explanações do Dr. Baracho e do Dr. Bley quanto às considerações sobre o assunto da saúde suplementar, não só pela parte profissional, o Dr. Baracho, né, geriatra, o Dr. Bley, cirurgião vascular, mas como também da própria entidade que representam, que cada uma talvez tenha suas características próprias, apesar de atuarem num conjunto em defesa do médico. Doutor Darley, seria importante ressaltar o quanto nós precisamos que a classe médica paranaense participe de todas essas discussões e desse movimento, porque isso não pode ser delegado apenas à responsabilidade das entidades médicas. Nós temos cerca de 27, 28 mil médicos na ativa aqui no estado, 27 mil médicos na ativa no estado do Paraná, e nós precisamos formar um grande movimento de consciência dessa classe médica de que o médico não pode mais ficar calado, não pode mais aceitar ficar restrito ao seu consultório num atendimento desenfreado, onde a consulta é paga a 35, 40, 45 reais, e ele preso nessa estrutura de atendimento sem fazer uma análise crítica. Análise crítica de como está a sua vida, de como está a sua formação profissional, que precisa a cada momento ser mais aperfeiçoada para que ele possa também gerar um atendimento de maior qualidade à população. No final, tudo isso que nós estamos discutindo hoje significa zelo e cuidado pela população, que merece um atendimento de qualidade, que merece um atendimento não só da sua queixa principal, entender o indivíduo como um todo, voltar a ter um relacionamento médico-paciente de qualidade absoluta. Então, parece até que a própria população já se acostumou a fazer o que se chama shopping da saúde, pega a primeira opinião, segunda, terceira, quarta, às vezes, de uma mesma especialidade, e quando você percebe, um número infindo de exames foram realizados sem que houvesse uma necessidade clara disso. Então, nós temos que interromper todo esse processo. O paciente tem que escolher o seu médico, poder escolher esse seu médico, criar vínculo com esse médico, e esse médico precisa dar as respostas. Para isso, ele precisa ter um ambiente de trabalho adequado, com condições de trabalho adequada, e muitas vezes a gente observa que essa condição mínima de trabalho também não é dada, tanto em termos de diagnóstico, como um ambiente completo que dê segurança também no atendimento, né, e resolubilidade. Da mesma forma, o sistema público de saúde também precisa passar por uma reflexão, garantindo ao médico condições de plano de cargos e salários, uma evolução dentro da própria estrutura, né, que lhe dê essa condição de vínculo e orgulho de pertencer também ao atendimento do Sistema Único de Saúde, coisa que acontece em outros países. E quando a gente fala disso, fala do Paraná como um todo, fala do Brasil. Então é preciso um investimento público no Sistema Único de Saúde e não simplesmente um arcabouço jurídico que diz o Sistema Único de Saúde do Brasil é o melhor do mundo, mas ele precisa de uma execução também com recursos das 3 esferas de governo. Parece que a gente nota uma nova neoliberação, né, liberalização na saúde, com a terceirização e precarização cada vez maior da saúde pública, né? E o Dr. Bley? Olha, eu quero iniciar fazendo um protesto, porque falar depois do Baracho, onde ele esgota praticamente o que a gente tem para fazer, fica difícil, né? Mas eu acho que ele pontuou muito bem isso. O médico ele tem que ter em mente de que o destino da sua profissão, que a sua vida foi aquilo que ele escolheu como vocação, tem que estar nas suas mãos. Porque se não tiver na mão do médico, vai estar na mão de outros. E esses outros já demonstraram que não têm o mínimo interesse em dar uma condição adequada e digna de trabalho. Então, isso é uma coisa que tem que deixar muito claro. Realmente, as entidades estão aqui,
querem participar do processo de discussão, mas, acima de tudo, a classe tem que despertar nesse sentido. E o Conselho vê com grande preocupação, porque o Conselho é um órgão voltado para a fiscalização e a parte ética. E nós vemos com muita preocupação, por quê? Porque todo esse processo que está sendo desenhado, está sendo feito, não só no sistema suplementar, mas também no sistema público, de desvalorização do profissional médico, isso, quer queira ou não, afeta diretamente a população. Esse profissional, por conta da sua condição de trabalho, da sua remuneração, está aumentando a sua jornada. Em aumentando a jornada, ele está deixando de ter o seu momento de lazer, o seu momento com a família, muitas vezes o seu momento para poder fazer uma reciclagem, o seu estudo, como pontuou aqui o Baracho, e fatalmente ele pode acabar incorrer mais erros. E isso vai refletir diretamente na população. Então, quando a gente diz que a luta da classe médica hoje ela é em prol da população, e às vezes a gente escuta, não, mas os médicos são mercantilistas que estão pensando somente no dinheiro. Não, não é isso. Nós precisamos de condição adequada, nós precisamos de remuneração adequada para poder dar a melhor medicina, a melhor condição de saúde que os nossos pacientes merecem. Da forma com que está, o que nós estamos vendo é cada vez consultas mais rápidas, mais solicitação de exames, vai encarecendo cada vez mais o sistema e a lógica está sendo desvirtuada. E qual é a lógica? É a busca da salvaguarda da saúde da população. E aí o interesse comercial, grandes corporações, planos de saúde, acabam, então, sobrepujar esse interesse primário que seria o interesse da população. Então, esse é o ponto que nós temos que discutir. A população tem que ter em mente de que a classe médica está do lado dela. Essa luta que nós estamos fazendo é no resgate realmente da nossa profissão, para que a gente tenha a valorização que nós merecemos, para que a gente possa desenvolver, então, essa medicina. Então, esse é o grande ponto e é essa a grande preocupação do Conselho. A condição adequada de trabalho para evitar, então, que a população venha a sofrer devido a eventuais e possíveis erros. É muito interessante, né, a explanação dos dois colegas no sentido de melhor atendimento à população e de valorização profissional. E aonde que é a corrente em relação à saúde pública e à privada, a saúde suplementar, entra esse projeto, vamos dizer assim, do atual governo, de revalidação de diplomas de pessoas formadas principalmente na América do Sul e América Central, onde é que entra no aumento de escolas médicas, quando já tem um número suficiente de médicos. Quer dizer, parece que há uma tendência, parece que há falta de médico no país. Mas, na verdade, até, falando com o Dr. Baracho, responsável pela parte de especialidades, de formação, o Dr. Bley, responsável pelo controle, pela defesa da sociedade em relação à medicina. Qual que é a opinião dos senhores quanto a isso? Não, por favor. Não, o que a gente percebe é assim, existe um número suficiente de profissionais. Esses profissionais estão sendo formados, algumas universidades com condição muito boa, outras com condições ruins. Existe uma pressão no sentido de abertura de novas universidades e as entidades médicas têm se colocado contrárias, né? Não é o critério da necessidade social que tem motivado, via de regra, a abertura dessas universidades, e validar simplesmente esses médicos que estão se formando em outros países não parece ser a estratégia mais adequada. Nós temos que redistribuir os médicos, criar condições de trabalho em todos os cantos do país, criando condição de diagnóstico, de apoio hospitalar, enfim, que o médico se sinta seguro e não desamparado com um hospital de apoio a 2.000 quilômetros de distância. Aí o médico não se fixa. E criando condições, volto a insistir, de plano de cargos e salários, piso salarial, para que ele realmente se sinta amparado também do ponto de vista financeiro. Já do ponto de vista de formação e educação continuada, eu vou fazer um comercial aqui da Associação Médica. Nós recém lançamos a Universidade Corporativa, em conjunto com as universidades do Paraná e com as sociedades de especialidade, num grande mutirão de manutenção da educação técnica desses médicos,
para todos os médicos do Paraná. Com isto, a gente também quer ampliar o número de sócios da Associação Médica do Paraná. Um grande movimento de qualificação técnica em todos os lugares aqui do Paraná, inclusive via eletrônica, via computador, via web. Obrigado. Dr. Blay? Bom, a questão é, novamente, que medicina que nós queremos? Quem tem que responder, na realidade, é a própria população. Que medicina que eu quero? Para mim, para meus parentes? Qual é essa medicina? Quem que está formando? Então, essa é a grande questão que tem que ser discutida. Importar médicos sem o mínimo de condição de formação, com revalidação automática, sem saber qual é a qualidade desse profissional para atender, então, a nossa população, isso é uma piada. O que nós temos que ter é exatamente uma prova de forma adequada, de revalidação, análise desse currículo, para que esses profissionais que venham realmente tenham a condição de atender a nossa população de forma digna. Quantas escolas? Da mesma forma. Existem escolas que têm que fechar, existem escolas que têm que abrir, existem escolas que merecem ser abertas, porque tem qualidade, tem professores, tem material, tem instalação adequada. Agora tem outras que não tem nem hospital. Essas escolas têm que ser fechadas. Então, de forma muito clara, o que precisa é ter realmente uma ação correta e positiva do governo. Perfeito. Eu acho que é um assunto extremamente complexo, com bastante estimulante ser discutido. Eu acho que até no futuro nós podemos discutir onde é que entrariam as cooperativas médicas, as cooperativas de especialidade nessa discussão que nós estamos fazendo, mas eu agradeço então ao Dr. Baracho, presidente da Associação Médica do Paraná, ao Dr. Blay, presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, por essa brilhante explanação. Boa noite.